Nosso papo com o gestor, eu tenho a satisfação de falar com ele mais uma vez, João Pedro Bertanzin. João Pedro Bertanzin, que satisfação conversar com você, meu amigo. João Pedro é amigo de futebol e daqui uns dias você é amigo dele de tênis de mesa. Será que vira? Uai, Netão, vai depender só de você. Ai, gostei. Ô, Bertan, fala aí, cara. Eu acho que você. Acho que é a quarta vez que você vem, ou quinta vez parece. A quinta vez que você vem. Toda vez que você. Não, você não, né? Vem representando a Bertanzin Madeiras, né? E você mesmo, eu acho que é a terceira vez que você vem. E toda vez que você trouxe informação para nós aqui foi muito interessante, muito relevante, porque sempre depois, Bertan, durante a semana, no WhatsApp, nas redes sociais, e o pessoal comenta uma coisa ou outra, né? Nossa, você falou aqui lá e tal. E hoje nós vamos abordar um tema que agora vai chegando no final de ano. Quem tá nos escutando tende a dar uma atenção maior para isso, que é em relação à clientela, a clientes. Quando a gente fala de cliente, nós falamos de venda. Quando nós falamos de venda, nós falamos de fidelização. E de fidelização a gente fala também de pós-venda, que é o que nós conversamos aqui agorinha com o empreendedor Rafael Carvalho. Mas antes da gente entrar nesse tema gostoso, Bertanzin, me fala um negócio, quem é você, cara? Muito boa tarde, primeiramente, a todos, né? A equipe que está aqui conosco, os nossos ouvintes que estão ouvindo aí nesse sabadão. Eu sou o João Pedro Bertanzin, né? Eu sou o gerente administrativo lá da Bertanzin Madeiras Especiais. Tenho 26 anos, sou casado há quase 2 anos já. Sou um administrador, né? Por mim, fui aluno desse mestre aqui, lá na Faculdade Católica de Anápolis. E palmeirense. Aí sim. Esse é um detalhe importante. Aí sim. Acima da média. E apaixonado por esportes e pelo empreendedorismo também, né? Claro. Que bacana, Bertan. É bom saber e é bom conversar com pessoas que têm esse viés empreendedor. E mesmo às vezes a pessoa que não empreende, que ela não tem o seu próprio negócio, ela é empreendedora, ela empreende ali dentro do seu próprio negócio. E para você ouvinte que está nos escutando, se você é um vendedor dentro de uma empresa, você é um intraempreendedor, você empreende. O que é empreender, Bertan? Empreender é eu vender o meu projeto para alguém. E se você é vendedor, de fato você já vende alguma coisa mesmo, né? Algo físico, algo nesse sentido. Eu estava conversando aqui agora, Bertan, que o processo da venda, ele não é tão simples, ele é um pouquinho... não é complexo, mas ele não é tão simples. Deixa eu explicar aqui. Existe a jornada do consumidor. A jornada do consumidor é onde o consumidor começa ali desde quando ele não conhece você, aí ele vai vivendo experiências com vocês, passa pela fase de consciência, que ele tem a consciência que vocês existem, aí depois vocês geram o desejo nele, geram o interesse nele, depois que vocês vendem, depois que vocês fazem o pós-venda. E é dentro disso, antes da venda, que eu quero conversar com você. Muitas empresas, eu vou falar, na verdade, muitos clientes, inclusive geralmente eu gosto de conhecer um pouco mais da empresa antes de eu de fato comprar. E às vezes, para algumas pessoas, pesa muito a questão de valores, né? E lá na Bertanzin Madeira, eu sei que vocês têm um carinho muito especial com o cliente, porque vocês trabalham com um cliente exigente, e esse cliente exigente, às vezes, ele olha para os valores que a Bertanzin Madeiras Especiais trabalha. Quais são os seus valores da instituição, Bertan? Então, a nossa missão lá é transformar e sofisticar, né? Mas nós valorizamos a questão, primeiramente, né, da exclusividade para o nosso cliente, né? Então nós temos muita paciência, como você disse, para entender o que ele precisa, o que ele está buscando, né? Então, dentro disso daí, o que ele busca, a gente vai atender ele com a maior qualidade possível, com compromisso, né, de transparência a respeito de prazo. Nós costumamos falar abertamente com eles, olha, o nosso preço ele não é o mais barato, mas ele vale cada centavo, né? Porque o que nós prometemos para você, a gente vai te entregar, né? Seja por preço, por valor agregado, né? Questão de... Porque às vezes a pessoa olha muito para custo, né? Quanto custa um relógio? Bom, se você for olhar em termos de materiais para fazer um relógio, você vai ter ali o custo aproximado de várias marcas. Mas e o valor agregado daquela marca? E o restante? Porque às vezes você não está comprando um simples relógio, você está comprando toda uma gama de produtos que vem junto com aquele relógio. Então, no nosso caso, a gente vende um agregado de valor muito grande, né? Desde a instalação, a fabricação do material, a seleção da matéria-prima, tudo isso daí tem um valor, né? Ótimo, Bertanzin. Você disse 2 pontos logo no começo. Você disse sofisticação e
Transformar e sofisticar, né? Transformar e sofisticar. Bacana, cara. Por quê? Por que transformar e sofisticar? Quem que é o seu cliente? Qual que é o perfil do seu cliente, Bertano? Hoje o perfil do nosso cliente, ele é mais, né? É um cliente mais exigente, né? É um cliente que está em busca de realmente algo diferencial, né? Um produto de qualidade premium, né? Ele não quer só ter madeira na casa dele, ele quer um ripado de excelência, né? Ele quer um forro ripado com uma característica específica de uma madeira nobre, né? Então, os nossos clientes hoje, a grande maioria, são empreendedores, são médicos, advogados, né? Esse grupo mais elitizado, de certa forma, né? Mais seleto. Maravilha. Ô Bertani, você falando isso aí, eu vejo assim a importância que vocês dão pro cliente de vocês, porque eu conheço a empresa de vocês lá de dentro mesmo. E quando você importa muito com o seu cliente, automaticamente você já importa muito com sua equipe, você importa muito com os seus colaboradores. Por quê? Se vocês têm a missão de entregar sofisticação, qualidade através de um produto de alto padrão, você precisa de uma equipe que entenda os valores, a missão e até a visão da empresa. E quando a gente fala em equipe, é algo que nós temos que ter cuidado e tem que ter uma atenção muito especial, principalmente a treinamentos, né? Porque, exemplo, um colaborador começou na sua instituição lá, na sua empresa, lá na Bertans em Madeiras, e ele não sabe às vezes como que funciona. Então vocês vão implementando uma cultura ali. A gente, às vezes quem está nos ouvindo e trabalha lá naquelas empresas do DAIA, quando a gente fala assim, quando você entra na empresa, a primeira semana a gente faz a famosa integração, né? O reconhecimento lá, o pessoal vai entender reconhecimento o que gramático, é o que. Exatamente. E lá na empresa de vocês, como que vocês lidam com o treinamento de equipe? Qual que é a estratégia, qual que é o cronograma, o que vocês fazem? Não, os treinamentos eles têm que ser frequentes, né? Porque a gente está sempre buscando melhorar. Cada dia a gente consegue melhorar mais, a gente nunca vai atingir um 100%, porque sempre que você está aproximando daquilo ali, alguém vai e sobe o sarrafo, a tecnologia desenvolve mais, então o 100% ele é praticamente impossível. A gente sempre vai estar ali chegando no máximo os 99%, né? Então a gente tem um cronograma de treinamentos ali, pelo menos mensais, né? Tanto na parte de produção, onde o pessoal vai entender quais são os critérios, né, a seleção dos materiais, porque a gente trabalha, como eu falei, com madeiras especiais, né, então a gente tem que selecionar a matéria-prima, os produtos, se tiver algum defeito, qualquer probleminha, a gente tem que fazer a separação desse material, né, então tem desde o treinamento da parte de produção, né, com o pessoal para entender o que é as especificações técnicas dos nossos produtos, e a da equipe de vendas, né, que além de saber essas especificações técnicas dos produtos para poder passar para o cliente, ele tem que desenvolver também as habilidades interpessoais, né, tem que saber comunicar com os nossos clientes, porque nós não temos muitos clientes. Dentro do nosso nicho, nós temos um ticket médio alto, né? Ou seja, o valor da venda ele é mais elevado em cada venda, porém a quantidade de clientes é menor do que um supermercado, por exemplo. Você passa ali dezenas e dezenas de clientes todos os dias, né? Então, o nosso menos volume de clientes, mais maior valor de transação. Então, a gente precisa valorizar ainda mais cada cliente, porque esse cliente ele é muito especial para nós, né? Então, a gente treina também a equipe de vendedores para estar aí fazendo um atendimento com muita paciência, muita sabedoria para entender o que o nosso cliente ele busca, o que ele precisa e o que a gente pode entregar para ele dentro daquilo ali que ele está em busca. É um atendimento personalizado, alinhado às expectativas do seu cliente. Exatamente. Né? Porque realmente é bem personalizado, né? Às vezes o seu cliente ele tem aquele sonho, né? Ele trabalhou às vezes a vida toda para contratar o serviço de vocês, para implementar na casa deles lá, para ter um lugar de paz, um lugar de aconchego. E às vezes quem está nos ouvindo não consegue visualizar o que eles fazem. Quem está no YouTube consegue. E agora eu vou jogar um desafio para o Ezequiel. Porque logo depois do nosso programa ao vivo, o Ezequiel faz o corte do Bertanzinho. E no corte eu quero que o Ezequiel jogue agora o que o Pedrão vai fazer. Pedrão, filma para nós aí, cara, o que eles entregam para o cliente. Isso aqui foi tudo a Bertanzinho Madeiras que fez. E se possível, Ezequiel, lá no corte do podcast, na participação do João Pedro, coloque isso aqui no final, para quem assistir, ver realmente qual é o trabalho que eles entregam. E vou falar um negócio. Ontem eu estava conversando com um amigo, Bertan, e ele falou assim, nossa, Neto, o podcast lá parece que deu certo, né? Vocês estavam em um lugar e parece que foi para um outro lugar bem melhor, né? Melhorou um pouquinho, né? Eu falei assim, deixa eu te contar um segredo. É o mesmo lugar,
Só que a rádio imprensa, ela tomou uma decisão muito assertiva, que foi dar um talento no estúdio, né, Israel? Está maravilhoso aqui, cara, está muito bonito. Então o que o Pedro tá filmando aí, Ezequiel, depois você coloca no meio do corte, para quem nos assistir depois, ver realmente qual que é o serviço que vocês entregam. E isso é satisfação, né? Isso é satisfação. Mas vocês, para medir a satisfação do cliente, vocês têm alguma forma de puxar a língua dele? Ou automaticamente ele já fala sobre a satisfação dele em relação quando vocês terminam o serviço? Netão, é engraçado, porque assim, a gente considera que a gente é abençoado, porque a gente tem muito essa questão de entregar mais do que se espera, né? A gente sempre busca isso, né? Então, é natural esse feedback do cliente, ele é espontâneo. 90% dos casos ele é espontâneo, né? Como a gente lida com poucos clientes, um volume menor de clientes, então a gente tem uma certa proximidade com a maioria deles, principalmente quando está envolvido a questão da instalação do serviço, de prestação de serviço, né? Então, assim, esse feedback ele é espontâneo, ele é quase que em tempo real. Enquanto está acontecendo, o cliente já está ali demonstrando que ele está realmente satisfeito, agradecendo, né? Inclusive, eu recebi mensagem de uma cliente lá de Recife, né, que a gente vendeu para um apartamento lá, e ela falando assim: nossa, o pessoal do prédio adorou, eu vou te gerar novas vendas aqui para Recife. E ela falou: agradeço muito por assim, ela falando, agradeço a Deus por ter fechado com vocês, legal, porque eu tinha outros orçamentos mais baratos, mas eu gostei muito do seu atendimento. Ela falou desse jeito pra mim: eu gostei muito do seu atendimento, da sua conversa, do seu esforço, porque o modelo dela foi um modelo exclusivo, de fato. A gente nunca tinha feito. Ela falou assim: você consegue fazer? Eu falei: olha, me passa as especificações, a gente tem essa flexibilidade, nosso maquinário nos permite isso, né, um maquinário de última geração. Eu fiz a amostra, mandei para ela de avião, da Azul Express, a amostra chegou nela, com 2 dias estava na mão dela, ela estava vendo o material exclusivo dela. E ela ficou super satisfeita e acabou fechando com a gente. Tá lá, a mais de 1.000 quilômetros de distância daqui da nossa cidade. E vocês têm alguma estratégia pontual para fidelizar o cliente? Ou vocês, durante a prestação de serviço, vocês fazem o possível e o impossível? Exatamente, essa é a estratégia. Fazer o possível e o impossível de maneira que ele se sinta grato, né? De forma assim, natural mesmo, né? A gente não tem, por exemplo, se você me indicar 10 pessoas, eu vou te dar um desconto na sua próxima conta, porque o nosso produto, o nosso nicho, normalmente, ele não repete o cliente. Por exemplo, o cara que vai no supermercado, às vezes ele pode ser fidelizado, ele vai comprar sempre naquele supermercado, por quê? Por causa de preço, por causa da estrutura, enfim. No nosso caso, quem compra um ripado, esse escritório aqui da rádio, nossa gente, você mesmo estava falando, que parece outro lugar, ele não vai ser reformado tão cedo. Isso daqui vai ficar aqui pelos próximos, imagino eu, pelos próximos 10 anos. Então, se eu for depender de fidelizar esse cliente a ponto dele comprar novamente, ele é um pouco mais difícil, né? Porque normalmente quando você constrói uma casa de alto padrão, você está realizando um sonho, você vai morar nessa casa ou pelo resto da sua vida ou por bastante tempo. Então, o cliente recorrente, ele em si não é recorrente. Ele pode indicar alguma outra pessoa, algum amigo próximo, algum conhecido, que vai fazer, que também está nesse processo de realização de sonho, de construindo um empreendimento, alguma coisa de alto valor que ele quer agregar com o nosso produto. Então ele vai indicar. Mas então é mais a fidelização, é mais nesse ponto da pessoa ficar tão satisfeita com o seu resultado, de indicar para pessoas próximas, porque ela mesma não vai... Acontece, já aconteceu, a gente repetiu o serviço para o cliente, ele, enfim, vendeu uma casa e mudou para um apartamento. Então a gente atendeu ele novamente. Mas de forma geral na média é uma vez. É uma vez, né? E assim, isso mostra a importância que vocês têm que dar para cada cliente, né, Bertão? Porque vocês às vezes não vão ter oportunidade de atender aquele cliente de novo. Então, é um tiro que vocês não podem errar. Porque do mesmo jeito, quando o cliente fica muito satisfeito, ele indica, igual é o exemplo que você citou aí, mas eu sei que não é o caso de vocês, mas sim em outras áreas, quando o cliente não está satisfeito, ele faz queimar, né? E aquilo dali fica muito ruim, muito ruim. É bacana. Depois que vocês fecharam o serviço lá, olha só, vamos lá. Ouvinte, o que nós estamos falando? Nós já falamos sobre o processo de captação de clientes. Nós já falamos sobre o atendimento do cliente. Falamos sobre a fidelização do cliente indicar e falamos de como que vocês medem essa satisfação dele. Essa indicação é um indicador altíssimo que vocês conseguem medir que o cliente gostou. Porque se vai indicar, é somente se o negócio é bom. E agora, a última etapa aí dessa jornada do consumidor é o pós-venda.
vocês utilizam alguma estratégia? Vocês fazem alguma coisa para, depois que atendeu o cliente, vocês ligar para ele, ou então enviar um link perguntando algo para ele, depois de uns 6 meses perguntar se tá tudo ok? Vocês têm esse pensamento, tem esse processo dentro da empresa de vocês? Sim, claro, né? Inclusive ontem eu estava fazendo isso com um cliente nosso lá de Palmas, em Tocantins, um cliente bem grande, dono de uma incorporadora lá, constrói prédios, e eu entrei em contato com ele, já tinha um tempinho, já tinha uns 6 meses já que eu não falava com ele, e normalmente o que acontece também, o nosso cliente, a gente atende ele e a gente só vai ficar, por exemplo, ver o resultado final daquilo lá, por exemplo, a casa dele vai estar finalizada depois de bastante tempo. Então acontece a gente vender para o cliente, por exemplo, em 2022, a casa dele foi ficar pronta agora em 2024. Então, assim, às vezes a gente não tem como ainda ter um feedback de, eu gostei do final, da obra final, né, do resultado final mesmo, porque ainda tem uma série de, por exemplo, a mobília, etc, né? Então é importante para nós acompanhar ao decorrer desse processo, como que está a satisfação do cliente, né? Por exemplo, durante a instalação, finalizou, como é que como está se comportando a estrutura, o material, né? Como é que está o resultado? Vai passando o tempo, você tem que perguntar, a cada 6 meses, né? O ideal é até menos, né? Mas depende do ponto de obra também, né? Quando está em execução é mais frequente isso daí. O que você está achando? Como é que tá? O que dá para melhorar? Né? Tem algum ponto, algum comentário? Né? Então a gente costuma ligar. Se o cliente às vezes não atende, a gente deixa uma mensagem, olha, fulano, como é que tá lá o seu material? Ficou do seu agrado? Era esse resultado desse que você estava esperando? Tem alguma coisa, tanto referente à questão da equipe, né, questão de prazo? A gente sempre busca entender o cliente se ele realmente ficou satisfeito durante aquele processo e vai perguntando com o tempo, né? E normalmente é assim que a gente descobre, né? Igual como eu falei com o rapaz lá de Palmas, ele falou, não só fiquei satisfeito, como estou te indicando para mais 2 amigos meus aqui da cidade. Então é bacana também você ver ao vivo com a pessoa que ela realmente ficou satisfeita, não está falando só da boca para fora, e que ela vai te gerar ali mais uma possível venda, um lead novo, né? Um potencial cliente novo. Então é importante também, é claro, se a gente tiver um questionário, depende do nicho, né? Como eu falei, para o nosso nicho, dessa forma que aplica, né? Funciona por conta da gente ter mais proximidade, menos volume de clientes. Mas você também pode fazer de forma de questionário, né? Você monta um questionário estruturado lá, né? E você envia para os seus clientes sempre ao final de cada venda. Por exemplo, no ramo de quem vende roupas ou sapatos, esse tipo de utensílio. E aí você faz uma série de perguntinhas lá que vão te ajudar a melhorar o seu produto, seu atendimento, de certa forma, né? E você coleta esse feedback dos seus clientes. O nosso ele é mais intimista, justamente por essa questão da exclusividade que a gente tem com cada cliente, né? Essa proximidade mesmo. Bacana, Bertão. Fantástico, cara. E assim, é legal você falando isso, porque você valida tudo que o seu cliente também falam de vocês. Nós estamos falando sobre clientela, mas não só o cliente é um fator fundamental nos negócios. Ontem mesmo estava no treinamento e estava passando para o pessoal alguns motivos que as empresas não prosperam, elas não conseguem evoluir. Um ponto é você não valorizar o seu cliente como deveria valorizar. Você acabou de falar que na média o seu cliente vai te contratar uma vez. Então tem que ser tiro certo, não pode errar. Mas quando nós falamos de atender um cliente, está envolvido a divulgação do marketing. Depois, se vocês captam leads, está envolvido a parte comercial. Depois tem um orçamento. O que mais que tem? Vai falando. Tem o orçamento, tem a negociação, que é a parte mais dura, que é onde o cliente vai entender o valor agregado do seu produto, do seu serviço, né? E aí você tem que convencer ele desse valor agregado, né? Que vale a pena ele fazer aquele investimento e no seu produto ou no seu serviço e não no do concorrente, né? Então você vai apresentar para ele os seus pontos positivos, né? E aí vem o orçamento, depois vem a parte de finalização, né? A forma de pagamento, isso daí tudo entra também na negociação. Você vai concretizar a venda e depois, claro, mantendo o pós-venda, né? Você vai entender se o seu cliente ficou satisfeito com aquilo lá, se você tem algum ponto a melhorar. Porque às vezes ele ficou satisfeito, mas ele fala, olha, fiquei muito satisfeito com o seu produto, mas a entrega poderia ter sido mais rápida, entende? Então é sempre bom a gente ouvir o que o nosso cliente tem a falar para nós. E passando por todo esse processo aí que você me ajudou, eu quero saber de vocês, porque vocês, eu lembro, parece, tem quase 40 anos no mercado, que seu pai atua nessa área, não é? Exatamente. Então, é muita experiência e é muita informação que vocês têm que pode ajudar o nosso ouvinte que está ligado aqui conosco. Bertan, de todo esse contexto, porque vocês são uma empresa de sucesso, cara, e quem permanece no mercado é quem atende o cliente com excelência, né? Agora, olhando uma visão bem geral mesmo,
olhando todos os pontos do negócio de vocês, se você pudesse destacar aí 2 e até no máximo, quem sabe 3 pontos, você que sabe, quiser trazer só um ponto também, qual é o diferencial de vocês que fizeram vocês permanecer no mercado durante todo esse tempo, Beto? Então, Neto, eu acho que seria o respeito ao nosso cliente, né? Porque a gente sabe que ele está investindo de maneira especificamente, como eu falei, no nosso caso, que é um produto de alto padrão, um produto de alto valor, né? A gente sabe que ele está investindo financeiramente um valor alto, né? Então, ele espera o máximo, né? Ele espera que as expectativas dele realmente sejam atendidas, né? Então, a gente entrega para ele desde a parte de atendimento, né, até o pós-atendimento, como eu falei, o pós-venda, a gente entrega literalmente o máximo do que a gente pode, e normalmente o máximo que a gente pode, ele excede o que o cliente esperava. Então, em respeito a essa expectativa dele, a gente busca esse perfeccionismo, né, busca sempre superar realmente o que ele esperava, né, de resultado, né, para poder, como diz, gerar essa satisfação plena, né, satisfação plena e verdadeira, genuína mesmo, né, para que a gente possa continuar trabalhando dentro desse ramo, que é um ramo muito, como diz, seleto. Então é importante que o nosso cliente, ele esteja, como você falou, são poucos clientes, numericamente falando, mas ele precisa estar muito satisfeito por conta do valor que ele tem para nós, né, dentro da empresa, né? Então a gente trabalha sempre nisso, né, de respeito ao que o cliente ele pede e ao que ele, né, como diz, merece, né? Então a gente sempre tenta trabalhar dessa maneira. Você, como Qualidade empreendedor, total. você está no mercado para atender uma demanda, atender uma dor de um cliente. Ele quer comprar, quer dar um talento na casa dele, de um ambiente aconchegante, você consegue ofertar isso para ele. Mas também você é consumidor, você compra também. E compra várias coisas. Você compra roupa, você compra tênis, você compra uma viagem, você compra várias coisas. Me fala um negócio. E o que não fazer com os clientes? Lembra aí, pensa nos clientes de vocês como se fosse uma regra, gente. Isso não pode fazer. Se você quiser ampliar, trazendo para o mercado, porque ontem foi a Black Friday, né? Exatamente. E na verdade hoje eles vão estender e vai ser na primeira semana, né? Aí vem a Cyber Monday, aí vai. E vai colocando dias e dias e dias para frente, né? Na verdade, Bertão, só pegando o gancho aqui, a Black Friday, ela é o start para as vendas de Natal, né? Ela vem na primeira sexta-feira depois do Thanksgiving, que é um feriado americano, né? E pela aquela movimentação, o pessoal já coloca a Black logo na sequência. Então é o start do comércio, né? É o último ponto, dos últimos 30 dias daquele ano que muda a situação das empresas. Eu estava vendo sobre isso. E o que não fazer com o cliente? Se a gente pegar, até pegando esse ponto da Black, às vezes o objetivo do empreendedor, do vendedor, é tanto em vender. Eu quero vender, eu quero aumentar em tantos por cento. Cara, mas às vezes a gente erra. Porque se eu penso só na venda, eu cometo alguns erros com o meu cliente que eu não poderia cometer. Exatamente. Quais são os pontos que vocês buscam não falhar com o cliente lá na Bertãozinho Madeira Especiais? Como você falou, né? Às vezes a pessoa pensa tanto em só vender que ela começa a tratar o cliente apenas como um número, né? E ele não é um número, ele é uma pessoa, né? Então ele tem, como eu falei antes, expectativas, né? Então se você gera expectativa nesse cliente, né? Você faz aquela promoção, aquele marketing na venda, e você não consegue suprir aquela expectativa que ele tinha, né, aquilo ali vai ser um baque muito grande para ele, porque pô, se eu estava esperando uma coisa, você me entregou metade daquilo que eu estava esperando, então você ficou devendo 50% da expectativa dele. Então isso daí, cara, vai te puxar para baixo muito forte, muito forte. Ele provavelmente não vai ser recorrente na sua empresa, ele vai procurar outra empresa e ele vai falar, olha, não fiquei satisfeito, dentre outras coisas, né? Então é importante que você não gere essa expectativa e não atenda, né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que, de preferência, superar a expectativa do seu cliente, né? Esse é o ideal. Mas você não pode, de forma nenhuma, vender algo que você não consegue entregar, né? Isso é um pecado gravíssimo, né? Que às vezes algumas empresas acabam cometendo com essa ânsia de eu preciso vender. Então você faz várias promessas, você divulga, como diz, várias soluções e no final você não entrega aquilo que você prometeu, né? Isso daí é isso mesmo. gravíssimo. E atividades muito próximas da de vocês, o pessoal peca muito nisso, né? Geralmente a prestação de serviço com um produto, que é o de vocês produzem, prestam serviço, cara, isso daí impacta muito na satisfação do cliente, né? E a gente tem que ficar atento, ouvinte, que às vezes tem uma pesquisa de marketing, Bertão.
Ouvinte, então a pesquisa de marketing que fala assim, ó, que um cliente satisfeito ele vai falar para uma ou duas pessoas, e um cliente satisfeito vai falar isso para 10 pessoas. Agora já imagina, ouvinte e Bertan, na média, o consumidor vai comprar uma vez de vocês na vida toda. Já imaginou se a gente falhar com ele nessa única vez? Pode impactar bastante ali a jornada de vocês. Bertan, partindo para encerrar, eu quero agradecer aqui a sua participação mais uma vez. Muito conhecimento relevante você trouxe para nós aí, a parte de atendimento ao cliente, fidelização, cara, vendas, isso é fantástico, isso é o que sustenta uma empresa. E eu quero aqui que você faça as suas considerações finais, quiser agradecer a esposa para garantir, porque depois da ruim, né? Final de semana ela liberou o almoço para você estar aqui, então, né? Exatamente. Tem que mandar um abraço para ela, eu quero mandar um abraço lá pro seu pai, quero mandar um abraço pro Júnior, Deus abençoe vocês, continua fazendo acontecer, que é o que vocês sempre têm feito. E se você quiser encerrar aí com um caso de sucesso, algo que trouxe algo que fez a diferença para vocês ao longo do tempo, que vocês vieram aprendendo com o cliente, fique com você. Não, é só agradecer você, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer a Deus também, né, pelo dom de mais um dia estar aqui com vida e saúde, né, até brinco a caminho que eu quase me acidentei com o trânsito de Anápolis, que é abençoado, né, que trânsitozinho maravilhoso, mas graças a Deus estou aqui bem. Só agradecer mesmo pela oportunidade de trabalhar, né, com várias pessoas, né, dentro desse meio ao longo dos anos. Eu pude conhecer muita gente, né, vários empresários, muita gente. Assim, a gente vê que a luta ela é desde o pequeno empresário até o mega empresário. Então, assim, até essa semana eu tive 2 reuniões bem bacanas lá em Goiânia com o pessoal que meio que abriu a minha mente sobre vários assuntos. Então, muito satisfeito, né, por estar podendo compartilhar um pouquinho aqui da minha história, do meu aprendizado ao longo dos anos com vocês. E mandar um beijo também, principalmente para minha esposa que está me ouvindo, minha família também, que sempre acompanha lá a gente no podcast pelo YouTube, pela rádio. E é isso. Bertan, muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo final de semana e quero te ver novamente aqui, cara. Aquele lançamento daquele produto, eu tô aguardando ele, hein? Vamos trabalhar nele. Valeu, fique com Deus. Voltamos já.